Bom, agora chegou a hora da gente desmistificar como é esse livro, como é essa metodologia, o que é que vai ter de bom, o que é que a gente vai conseguir aprender com a metodologia Vendedor Faixa Preta. E a ideia aqui é trazer uma apresentação onde vocês vão poder entender como funciona, qual que é o propósito que a gente quer implementar e o quanto isso aí pode ser transformador na vida do vendedor que está ali na ponta, que está ali todos os dias buscando superar ali 120% da sua meta. Deixa eu trazer aqui a apresentação. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é que é, isso aqui não é uma apresentação sobre motivação vazia ou fórmulas milagrosas. É sobre estratégia, estrutura e execução. É um chamado para quem cansou de sobreviver em meio à pressão e decidiu viver as próprias habilidades, com autenticidade e resultado. Então, bem-vindo à jornada. A gente vai trazer aqui, logo de cara, um comparativo, né, do que seria um vendedor comum para o vendedor faixa preta. Então, a filosofia faixa preta em vendas, onde o vendedor comum geralmente ele opera no modo sobrevivência, ele empurra oferta, é, ele bate ponto, ele foca em metas sem alma, ele vende produtos e compara preços, ele teme o não. Já o vendedor faixa preta, ele opera com propósito e identidade, ele resolve, ele guia, ele serve o cliente, foco na transformação do cliente, então ele vende ideias, confiança e resultados. Entende que cada cliente é um projeto. Ou seja, a ideia aqui é que você já comece tendo a percepção que você hoje não vai mais vender. Você vai ajudar aquela pessoa a conseguir seguir o seu caminho através do seu produto ou serviço, ou seja, o quanto o seu produto ou serviço vai impactar na vida daquela pessoa, o quanto o seu produto ou serviço vai de fato mudar a vida daquela pessoa. Então, quando o seu propósito está claro, cada conversa de vendas deixa de ser pressão e vira contribuição. Ou seja, você não está ali só para bater uma meta. A meta ela vai vir por consequência. Você está ali para poder resolver de fato a vida do cliente com o que ele busca, com algo que ele vai realmente conseguir se satisfazer ali com aquele produto ou serviço que ele vai estar adquirindo de você, tá? Então, o fundamento, né, é o propósito e identidade comercial. Então, muitos buscam técnica, mas o verdadeiro diferencial está em quem compreende e vive seu propósito, ou seja, o propósito é a raiz e a técnica é o galho. Sem a raiz não há sustentação. Então, isso aqui é falado no livro, porque não adianta a gente ter toda a técnica do mundo se a gente não tem um propósito claro, se a gente não tem algo muito claro na nossa mente, que é justamente essa questão do que a gente vai, como é que a gente acorda amanhã e o que é que a gente vai fazer com o nosso cliente, o que é que a gente acorda já pensando em fazer no nosso dia a dia. Será que, acho que ninguém acorda pensando, eita, eu vou usar um fechamento tal hoje, não. A pessoa acorda com um propósito de vida. Então, qual que é o seu propósito de vida hoje na atividade que você faz? Se não for ajudar as pessoas, se não for, no caso, fazer com que aquelas pessoas vão mais longe com através do seu produto ou serviço, se não for fazer você ser essa ponte de realização através do seu produto ou serviço, talvez você esteja aí com um propósito errado para a sua atividade. Então, quando você não tem um propósito muito bem estabelecido, não adianta você ter a técnica do mundo todinho ou tudo que você puder consumir de conteúdo, que você ainda assim você não vai ser realizado na sua profissão. Então, identidade comercial é a forma como você se posiciona na mente do cliente, ou seja, qual que é a percepção que o cliente tem de você? É sobre ser lembrado, confiável e transformador, tá? É o seu porquê. Então deve estar acima do dinheiro. Você não tem que sair de casa. Ah, todo mundo gosta de dinheiro e a gente entende que dinheiro ele é muito importante, mas e ninguém está aqui também para não ganhar dinheiro, mas o seu porquê ele tem que estar acima do dinheiro. Ou seja, o dinheiro ele vem por consequência. Você não busca o dinheiro, ele é o meio para que você tenha suas realizações, mas o que você deve buscar de fato é transformar vidas, é gerar segurança, é fazer as empresas, no caso, prosperarem. A sua identidade, ela é construída por detalhes diários, ou seja, sua postura, sua linguagem, sua pontualidade, seu entusiasmo, e o resultado, os clientes, eles não compram de empresas, eles compram de pessoas. Então, pessoas com propósito vendem mais porque transmitem verdade. Então, qual que é o primeiro questionamento que a gente tem que ter aqui hoje? Qual que é o seu propósito em vendas e qual identidade você quer imprimir em cada cliente?
Ou seja, repetindo, se você não tiver o seu propósito muito bem enraizado dentro de você, você não vai conseguir prosperar na sua profissão. E o seu propósito tem que ser além do dinheiro, o seu propósito ele tem que ser além de uma meta que você quer bater, além de um conhecimento que você quer adquirir. Então começa a abrir a mente que isso aqui se trata de ajudar pessoas, isso aqui se trata de movimentar a vida das pessoas e não apenas de ganhar dinheiro. Então, o dinheiro ele vem por consequência, mas comece identificando qual que é o seu propósito, comece identificando qual que é o seu porquê de você estar fazendo o que você faz hoje. Ah, meu propósito, ele pode ser um propósito familiar, ele pode ser um propósito de transformar vidas, ele pode ser vários propósitos, mas você precisa, primeiro ponto, enraizar isso aí dentro de você para que você possa fazer seu trabalho com excelência, tá? Então, começando aqui de fato no que seria em relação aos conteúdos que você vai encontrar no livro, aqui a gente tem a questão da conexão instantânea, então a arte de gerar confiança em segundos, então, ou seja, os primeiros 7 segundos eles determinam se o cliente ele vai te ouvir ou te filtrar como ruído. Isso aí quer dizer o seguinte, quer dizer que você tem 7 segundos ali para poder os clientes eles já entenderem que é com você que ele quer se conectar. Então, a forma como você vai chegar naquele cliente, isso vai fazer com que mude totalmente a percepção que ele vai ter sobre você. Muitas vezes você não vai ter nem tempo de falar e o cliente já vai estar lhe julgando. Então, é importante você entender o quão é importante fatores além do ponto de você, além do que você vai apresentar para o cliente. Tá? A conexão ela não é sobre ser simpático, é sobre ser percebido como alguém que entende, respeita e tem algo valioso a oferecer. Ou seja, o cliente tem que se sentir acolhido. A ferramenta da maestria são os perfis de clientes, ou seja, o DISC. Então aqui esse livro ele trata sobre o perfil comportamental do cliente e aí você vai adaptar a sua comunicação ao perfil comportamental do cliente. Qual que é a lógica disso? Cada cliente, ele pode ter mais de um perfil, mas geralmente ele tem um perfil predominante. Tem pessoas que só têm um, tem pessoas que têm mais de um, só que geralmente ele tem um perfil que ele predomina ali, principalmente no seu comportamento de compra. E você entender isso vai fazer com que você consiga direcionar a sua comunicação para aquele cliente, ou seja, da forma que ele gostaria de ser atendido, e você vai conseguir rapidamente conseguir fechar mais tanto um volume maior com esse cliente, como mais rápido também com ele, tá? Então, existe no caso 4 perfis, onde o D seria o de dominante. Então, geralmente essa pessoa ela é rápida e racional, e aí você tem que ser direto, você tem que focar em resultados. E aí tem uma frase chave, né? Você prefere começar agora ou no próximo ciclo? Então, aqui já seria já uma frase que você pode utilizar já com esse perfil. Qual que é a lógica aqui do perfil dominante? Esse é aquele cara que ele não gosta de perder tempo, é aquele cara que ele é objetivo, ele não tá ali para desperdiçar o tempo dele, ele é aquele cara que ele fica olhando pro relógio, ele está ali, no caso, com foco em resultado, tá? Passando aqui no caso para o ID influente. Então, esse cara que é influente, ele geralmente ele é rápido, mas ele é relacional. Então, ele tem que se conectar com você. Aqui você vai usar emoção, aqui você vai utilizar histórias, você vai trazer provas sociais, ou seja, outras pessoas que já tiveram já o acesso ao seu produto ou serviço, que se sentiram realizadas para poder contar essa história. E é importante que você tenha alguma forma de você provar isso aí. E existe uma frase-chave aqui, que é você vai amar isso como todos os nossos clientes. Qual que é a lógica? Ele gosta de se sentir no efeito manada. Então, se aquelas pessoas estão utilizando aquilo ali e está dando certo, então eu quero também utilizar. E aqui é importante você entender que essa pessoa ela costuma agir ali, comprar ali na hora, mas ela tem que se sentir que está vivendo uma experiência. Ela tem que sentir que aquilo ali é muito importante para ela. E aí ela tem que se conectar. E aí é importante você entender quando você encontra uma pessoa já do tipo influente. Geralmente são aquelas pessoas que contam histórias, aquelas pessoas bem comunicativas. E aí temos a pessoa estável. Essa pessoa que ela é um pouco mais lenta, mas ela também é muito simpática. Então, existem pessoas que geralmente elas têm predominante o perfil influente e estável. Ou seja, quer dizer que ela pode ser que ela não tenha só um perfil que seja predominante, mas geralmente é um que se destaca, mas muitas pessoas elas costumam ser também estáveis e influentes. Então, essa pessoa aqui ela também é muito relacional, só que ela é um pouco mais lenta, ela é lenta no processo de decisão. Por quê? Porque ela busca segurança. Então, ela quer ter certeza que o que ela vai fazer é de fato algo que vai resolver o problema dela.
E aí, ou seja, ela gosta de ter relacionamento, mas ela muitas vezes é aquela pessoa que ela não quer decidir na hora, porque ela tem medo de, ela fica insegura com aquilo ali. Então é bom você trazer alguma garantia, é importante você trazer algo que vai reconfortar aquela pessoa que aquilo ali que você tem faz sentido para a vida dela, tá? Então aqui você pode utilizar frases como podemos começar com o plano piloto e evoluir, ou seja, começar com uma versão um pouco menor e à medida que isso aí for dando certo, vai mudando aí essa perspectiva, tá? E tem também aquele que é o analítico. Então, o analítico ele já é aquela pessoa que ele gosta de dados, ele gosta de números. Então ela quer, a pessoa entende que tem uma lógica por trás para ela tomar uma decisão. E aí essa pessoa ela gosta de coisas detalhadas, específicas. E aí aqui tem uma frase-chave, você pode dizer, aqui estão os números comparativos para a sua análise, ou seja, seria fazer uma comparação, ou seja, com a concorrência, com alguma outra situação que ele entende que ele quer ter certeza que aquilo ali, de fato, ele é o que ele busca também. Então, aqui nesse caso, ele não é tão relacional, ou seja, ele não é de tá ficar conversando, algo do tipo. Então, ele passa a ser objetivo ali, focado no racional do negócio, e ele também não costuma tomar decisão de supetão ali rapidamente. Ele quer ter certeza que o que ele está fazendo é também a melhor escolha. Então, você adaptar a sua comunicação a esses quatro perfis e saber identificar esse perfil vai fazer com que você tenha muito mais ênfase na sua venda. E aí, já que já é importante você ter em mente que a partir de hoje, cada comunicação que você for ter com as pessoas, você começa a analisar como essa pessoa é. Primeiro, ela é mais rápida ou ela é mais lenta? Ela é mais racional ou ela é mais relacional? Ou seja, ela é mais objetiva ou ela gosta de conversar mais? Ela costuma agir mais rápido ou ela costuma agir mais devagar? E aí você começa a traçar o perfil da pessoa. Então, o conceito-chave, a empatia adaptativa é uma das maiores habilidades do faixa preta. Então, não se trata de ser falso, mas de ser fluido. Ou seja, você não é porque você vai estar inventando história para aquela pessoa, você só vai adaptar a comunicação da forma que ela gostaria de ser tratada. Então, ou seja, você vai adaptar a sua comunicação para aquela pessoa. Aqui temos o poder das perguntas estratégicas. Então, existe uma metodologia que ela é bem famosa, tá? Essa metodologia, no caso, ela é a metodologia SPIN. E aí a gente também aborda no livro o SPIN de uma forma mais adaptada para que fique mais fácil do seu entendimento. Então, em vendas, quem domina as perguntas domina a conversa. Qual que é o primeiro mal do vendedor? Ele só quer falar, falar, falar e na verdade não deixa o cliente, que é o principal, falar. E aí você dominar as perguntas, ele vai fazer toda a diferença no seu processo de venda. Então, perguntas não servem apenas para descobrir necessidades. Elas moldam a percepção de valor, elas conduzem sem pressionar, desafiam sem confrontar e convencem sem empurrar. Grandes vendedores não dão respostas rápidas, eles fazem perguntas poderosas, ou seja, você não está ali para responder, você está ali para perguntar, você tem que entender que através das respostas que o seu cliente ele vai dar, ele vai se autoconvencer de que ele precisa comprar o seu produto. E aqui tem um framework definitivo, seria do Speed Selling, uma escala psicológica que eleva o cliente do eu não sabia que tinha um problema para eu preciso resolver isso agora. Então a gente tem as perguntas de situação, onde você vai entender o cenário, pode ser aqui no caso perguntas fechadas. Você vai ter as perguntas problema, que são perguntas para identificar as dores e as dificuldades do seu cliente, e aqui tem as perguntas principais que são as de implicação. Ou seja, e muita gente negligencia as perguntas de implicação. É quando você vai ali, você descobre um problema e aí você começa a amplificar aquele problema. Ou seja, por exemplo, e se isso aqui continuar dessa forma, em 6 meses, como é que vai estar a sua situação? Ou seja, você começa a tirar aquela pessoa para o pensamento do quanto o fato de não agir pode prejudicar a vida dela. Ou seja, ela já tem um problema e se ela passar mais tempo, uma vez que agora ela já identificou que ela tem esse problema sem resolver, isso aí vai prejudicar ainda mais ela. E aí ela começa a entender que ela precisa resolver isso agora. E aí vem as perguntas de necessidade e solução. Ajuda o cliente a verbalizar o desejo pela solução. Por exemplo, e se eu tivesse uma solução agora aqui que resolvesse isso, faria sentido para você? O que é que você acha que resolveria seu problema, então, nesse cenário atual? E aí a própria pessoa ela vai trazer uma solução que possivelmente você já vai ter. E aí é como se ela mesma está buscando algo que você já tem. Ela está se autoconvencendo, ou seja, ela está vendendo para si mesma, para você.
e aí você vai ficar muito mais fácil você conseguir finalizar a sua venda, tá? E como é que a gente aplica, né, o Spin Selling? Então é bem dentro do que eu já falei, mas a gente tem a pergunta de situação, a gente vai entender o terreno, então a gente vai coletar dados, contribuir no contexto. E aí aqui tem um exemplo, como vocês estão acompanhando os relatórios de desempenho hoje, a gente tem as perguntas de problema, a gente vai começar a aflorar a dor, então identificar os gargalos e insatisfações. Por exemplo, você sente que o atual contador entrega as informações com a agilidade que precisa? Ou seja, a pessoa vai começar a pensar, eu acho que ele demora um pouco, não, enfim, ele vai começar a entender se existe um problema ali. E implicando, né, ampliar as consequências, fazer o cliente entender o impacto real de não agir. É a etapa mais poderosa, ou seja, o objetivo de tudo isso aqui é para poder a gente elevar o nível de consciência do cliente e ele entender que ele precisa agir. E aí um exemplo seria, se os atrasos continuarem, como isso pode afetar a imagem com os clientes? E as perguntas de necessidade e solução é onde a gente vai construir valor, ajuda o cliente a visualizar os ganhos ao adotar uma solução. E aqui, por exemplo, se a sua equipe estivesse mais alinhada e produtiva, qual seria o impacto nos seus resultados este trimestre? E aqui uma dica de ouro: o spin não é um formulário, é uma conversa. Então você utiliza a escuta ativa e conduza como uma entrevista consultiva. Então não é para você ficar lá metralhando o cliente com um monte de pergunta, uma sequência da outra. Você vai adaptando essas perguntas no seu contexto da conversa. Deixa o cliente falar. Quem está ali para falar é o cliente. Você está ali para poder conduzir ele a ele tomar a própria decisão. E aí você precisa escutar ele e deixar ele falar. Se você ficar interrompendo ele e querer interferir na fala dele, isso aí vai te atrapalhar no decorrer do caminho, tá? E aí a gente vai para a apresentação, que seria justamente a apresentação de forma irresistível. Então, a filosofia, apresentar não é despejar informações, é construir uma ponte emocional e racional entre a dor do cliente e a sua solução. O cliente é o herói, você é o guia e o produto é a ferramenta. Então, muitas vezes a gente confunde isso aqui, mas o cliente é que ele tem que se sentir que ele é a pessoa que vai resolver. Ele é a pessoa que vai conseguir chegar lá e ele vai conseguir através justamente do que você está trazendo para ele como a ferramenta que é o seu produto, tá? Qual que é o roteiro emocional do cérebro? Então, problema com empatia, então mostre que você entende de verdade. Então você vai mostrar uma empatia ali com o cliente, impacto ampliado, então use o que aprendeu nas perguntas de implicação, ou seja, você vai adaptar a sua apresentação baseado nas perguntas que você fez anteriormente. Solução como ferramenta, então apresenta a solução que capacita o herói, ou seja, o cliente. Então você vai trazer uma solução que vai fazer com que ele se sinta o cara que vai resolver. E aí benefícios personalizados, então conecte os ganhos com o cliente, os ganhos com o que o cliente disse, ou seja, o cliente já sinalizou para você já na necessidade de solução o que é que ele precisa, e aí você vai conectar a sua apresentação, ou seja, o seu produto ele vai dar certinho com o que o cliente estava precisando. Prova social, então você vai trazer coisas que vai fazer com que o cliente entenda que realmente aquilo ali funciona, e aí você vai trazer depoimentos, enfim, números de estudos de caso, e deixar o caminho claro, ou seja, você vai deixar o próximo passo evidente. O que é que o cliente precisa agir para poder chegar lá no objetivo, ou seja, na solução que ele busca. E aí, esse daqui, no caso, é o roteiro emocional que você vai seguir. E um erro é evitar se o cliente não comprar após uma apresentação, talvez ela tenha sido feita para você, não para ele. Ou seja, você ficou achando que tinha ali a melhor apresentação do mundo, mas ela foi feita para você. Você não adaptou de fato para o que o cliente estava precisando. E aí é interessante você revisar a sua apresentação, eventualmente, para não deixar acontecer isso, tá? E lidando com objeções com a confiança de um mestre. Então, lidar com objeção, ela é muito importante e você tem que entender que isso não é um bicho de sete cabeças. Então, quando o cliente ele vem com objeção, dependendo do cenário, ela é um grande indicativo de compra, ou seja, que o cliente ele quer comprar o teu produto. Então, a mudança de mentalidade. Objeção não são barreiras, elas são sinais. Sinais de interesse, de dúvidas legítimas, de pedidos disfarçados de mais segurança. Ou seja, ele quer ter a confiança certa que o seu produto vai resolver o problema dele. O vendedor que teme objeções revela insegurança. O faixa preta as enxerga como oportunidades. Qual que é a primeira questão da mentalidade aqui? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: existem 213 milhões de pessoas no Brasil. Se você pegar um cliente que foi lá e ele trouxe uma objeção e por algum motivo essa venda não saiu, ela vai servir de aprendizado.
Então, não foi ruim aquela objeção. Pelo contrário, você vai pegar aquela objeção e vai treinar, vai se adaptar para que você não caia mais nela ao ponto de você perder uma venda. Então, já tira da cabeça que a objeção você tem que travar. Segundo ponto, a objeção, se o cara está questionando, é porque de fato ele tem um interesse que aquele produto pode ser que resolva. Ele só quer ter a certeza que de fato ele vai resolver. E se foi uma objeção já com negativa, dependendo do cenário, se foi no começo, no meio ou no fim, isso aí pode ser um indicativo muito grande de compra, tá? Ou que você tem que revisar ou que tem que ajustar alguma coisa. Então, é a estratégia dos três passos. Abrace, não fuja. Acolha a objeção com empatia, ou seja, você também vai validar o sentimento do cliente, mostre que você entende a preocupação, então eu entendo, é um investimento importante mesmo. Ou seja, eu estou aqui é um exemplo, então você tem que concordar com o que o cliente está dizendo e a partir daí você vai recontextualizar com o valor. Conduza a conversa de volta aos benefícios e ao impacto da solução. Mas se compararmos com o tempo que você economiza, ou seja, você vai validar aquilo ali que ele falou, certo? Ou seja, você vai acolher a objeção, vai validar o que ele falou, e aí você vai recontextualizar o que ele está dizendo. E aí você faz um comparativo com algo que é muito desvantajoso para ele não ter a sua solução. E aqui tem uma técnica avançada, que é você antecipar as objeções. Traga os pontos de resistência de forma estratégica durante a apresentação para neutralizar o seu impacto emocional. Por exemplo, se você já trouxer no meio da sua apresentação algo que vai é, se antecipar uma objeção do seu cliente, ele não tem como depois chegar com essa objeção, porque você já falou, você já tratou dela antes. E aí meio que você vai fazendo com que ele fique sem ter o que falar de objeção. Então, o objetivo é, se ele não tem mais o que falar para trazer de objeção, então existe uma tendência natural, uma lógica natural, dele já seguir já para o fechamento, concordando com você. Checklist de objeções e respostas faixa preta. Então, aqui já tem algumas objeções aí principais e como é que a gente faria para poder quebrar essa objeção. E aqui tem alguns exemplos de segmentos. Está caro, né? Então, essa objeção ela é muito comum. Então, no segmento imobiliário, aqui a gente tem um exemplo. Está caro comparado ao que exatamente? Exatamente. Ao aluguel que você paga sem retorno ou à valorização que esse imóvel pode te dar em 3 anos. Ou seja, aqui eu já meio que quebrei a objeção e transformei com que ela fosse realmente. Será que realmente está caro? Quanto benefício você pode ter aqui? Cursos online. Você acredita que vai investir esse valor uma vez que pode gerar retorno por toda a sua vida profissional? Então, ou seja, aqui você está dizendo, pô, será que realmente está caro? Então, será que esse valor ele não é um investimento que vai mudar toda a tua vida? E uma outra objeção seria preciso pensar. Então, muita gente também fala isso. Aí você vai concordar, claro, normal, mas só por curiosidade. O que exatamente você gostaria de pensar melhor? É algo que eu possa te ajudar agora? Então, ou seja, ninguém conhece o meu produto melhor do que eu. Então, será que eu não posso te ajudar a esclarecer melhor do que qualquer outra pessoa? Ou você pensar sozinho? Então, já você puxa para você. Aqui, no caso, em relação à outra objeção, vou falar com o meu sócio, com o marido, com a esposa, e aí você traz, né, aqui no segmento educação, por exemplo, se você tiver 100% seguro, você indicaria para ele, para ela, e aí que tal agendarmos juntos para decidir com clareza? Aqui você já pega uma confirmação se a pessoa realmente, se essa objeção ela realmente é verdadeira, e aí uma vez que essa pessoa ela já concordar com você, uma vez que você agenda, você já vai ter um promotor naquela conversa posterior. E ninguém vai apresentar melhor o seu produto do que você mesmo. Então é muito melhor você conseguir apresentar para aquela pessoa que vai ajudar na decisão do que aquela pessoa que você falou e repassar da forma dela para aquela outra pessoa que pode ser que não veja a conexão, não veja a vantagem real do seu produto e já deu um não, enfim. E você perde aquela venda. Objeção, já tem o fornecedor. Segmento aqui de contabilidade, você vai concordar, ótimo. Isso mostra que você se preocupa com a sua gestão. O que funcionaria melhor se você pudesse melhorar o serviço nesse serviço atual? Ou seja, você vai tirar a pessoa para pensar, o que é que eu posso melhorar aqui? E aí você talvez tenha essa solução e aí você já traz esse ponto aí para você seguir para o fechamento. Então, fechamento não é consequência, é... fechamento é consequência, não pressão. Então, o fechamento poderoso é a consequência de uma jornada bem conduzida. Vendedores faixa preta não fecham uma venda, eles concluem uma missão. A primeira técnica não envolve palavras, mas postura. É a confiança silenciosa. Então,
Aqui no fechamento, a lógica é você chegar no fechamento sem ter a objeção. Mas no começo pode ser que você não esteja ainda com, você não tenha ainda todo esse embasamento, você não tenha ainda se antecipado a objeções, você ainda não está com toda a sua confiança. Então pode acontecer objeções, e aí quando você tratar essas objeções, é que você já traz aqui para o fechamento. E aí, aqui você tem técnicas poderosas. Então tem o fechamento assumido, então você avança para o próximo passo com naturalidade, e aí você diz, vamos iniciar o cadastro, você prefere começar ainda essa semana ou na próxima. Ou seja, você avança como se fosse uma coisa natural. Você não está perguntando a ele, e aí, vamos fechar? Você vai avançar com uma coisa natural. Esse, quando você pergunta a afirmação se vai fechar, o cliente ele tem que tomar uma escolha, ele tem que tomar uma decisão. E aí ele pode dizer sim ou ele pode dizer não. E o fato dele poder tomar essa decisão, ele tem uma tendência a dizer não. Quando você já avança, você meio que já é uma coisa lógica. Então, para ele, ele meio que já entende que é uma coisa natural e ele termina já concordando com você. Ele não precisa pensar em dizer não. E também tem esse outro fechamento aqui alternativo, é onde você oferece duas opções viáveis para sair da paralisia do sim ou não. Você prefere a versão mensal ou o plano anual com desconto? Ou seja, você entende que nessas duas opções aqui eu estaria fechando com o cliente? Ou seja, as duas opções são positivas. Você prefere fechar, agendar para segunda ou para quarta? E aí, ou seja, você traz com que as duas situações sejam positivas e você tira daquela opção de dizer sim ou não. O cliente, obrigatoriamente, ele vai ter que escolher uma das opções e aqui ele escolher, ele, no caso, vai terminar fechando com você. Então, isso aqui eu já usei bastante esse fechamento aqui. E tem um fechamento pelo silêncio. Então, após apresentar uma proposta, silencie. Dê espaço para o cliente processar. Quem preenche o silêncio com urgência perde autoridade. Ou seja, aquele que abrir a primeira conversa, ele já está perdendo ali, enfim, na negociação. E aí é onde você vai seguir com outros fechamentos, enfim. Mas aqui você muitas vezes você já. Só o fato de você às vezes silenciar ali. E aqui tem que ter um cuidado, tá? Não é porque você foi lá, você apresentou. Se o cliente já está convencido, muitas vezes quando você silenciar, ele já vai dar um indicativo para continuar porque ele meio que ficou sem ação ali. Mas tem que ter um cuidado de que para ninguém ficar os dois calados e depois o cliente vai e diz que vai se embora e não fechou a venda. Então, todo jeito tem que ter um fechamento aqui, caso o silêncio não resolva. Então, você já tem que entender que se ele for dar uma sinalização que ele vai se embora, você não, aí você vai e puxa para o fechamento. É, fechamento é postura, não improviso, tá? E aqui eu trago a rotina de alta performance. Então, onde a disciplina supera a motivação. A alta performance em vendas não nasce de talento, mas de rotina. Um vendedor faixa preta não depende de motivação. Ele depende de método. Rotina não é prisão, é liberdade. O que é que isso aqui quer dizer? Aqui tem um exemplo de uma rotina, mas não necessariamente você precisa seguir essa. Mas qual que é a lógica aqui? Se você não estabelece uma rotina para você seguir diariamente, você vai acordar mais tarde, outro dia mais cedo, um dia triste, um dia feliz, vai derramar um café na roupa, vai, enfim, vai chover, vai acontecer N coisas que vai atrapalhar o seu dia. E você tem que entender que, no caso, a rotina de alta performance, ela é vinda da disciplina. Então você tem que todo dia executar aquilo ali. O resultado ele vem justamente de processos e você vai estabelecer esses processos no seu dia a dia de venda. Aqui tem um exemplo, mas a ideia é você adaptar o que vai ser mais vantajoso para o seu negócio. Mas você tem que estabelecer uma rotina, porque chova, faça sol, você tem que seguir. Então aqui, por exemplo, na segunda-feira, você vai planejar a semana, definir prioridades e alinhar suas metas da semana. Na terça, então você vai destinar um momento para prospecção. Aí você vai pegar um bloco de tempo, vai deixar esse bloco sagrado e negociável para gerar novas oportunidades. Na quarta-feira, conversão. Então, você vai focar em reuniões consultivas com leads quentes, ou seja, aquelas pessoas que estão mais propensas a, de fato, fechar com você. Na quinta-feira, você iria retomar os contatos com estratégia e valor, trazendo uma percepção diferente, então, ou seja, fazer um follow-up. E na sexta-feira, você vai revisar e analisar os números, ou seja, você vai listar os aprendizados e acelerar fechamentos finais. Ou seja, tudo que ficou pendente, ali você vai não deixar passar a lei da sexta-feira. Então, quem gera, fecha. Quem espera, trava. O objetivo aqui é você, de fato, ter uma rotina comercial, uma rotina que vai, de fato, acelerar os teus negócios. E
O pós-venda é onde a venda se torna relacionamento. Então, tudo que a gente falou aqui sobre propósito, ele se dá muito aqui na questão do pós-venda. Então, quando você fecha a venda, ela não termina ali, ela só vai mudar de fase. E aí é no pós-venda que se constrói a verdadeira reputação e se abrem as portas para a expansão. O cliente não pode sentir que foi abandonado, senão você vai vender só uma vez para essa pessoa. E o objetivo é você ter uma venda recorrente. Então, aquela pessoa que compra de você hoje, se ela sentiu que foi bem atendido, que você deu um pós-venda para ela eficiente, essa pessoa, ela quando for precisar comprar novamente um produto que você vende ou serviço, ela não vai buscar outra pessoa, ela vai onde ela se sentiu bem, onde ela tem um contato já com a pessoa. É muito desgastante para a mente da pessoa ter que ficar buscando novas oportunidades, novas soluções que vai atender a necessidade dela. Então as pessoas não gostam de mudança, ela vai naquilo que ela já conhece. E é aí onde entra essa questão do pós-venda. O relacionamento que você vai manter com o seu cliente é o que vai fazer com que ele, na próxima vez que ele necessitar, e às vezes até mesmo sem ter essa próxima vez, você já vai despertar esse interesse nele antes e ele vai comprar de você. Então, pilares da expansão, acompanhamento, que seria o follow-up, então contatos periódicos e personalizados que demonstrem cuidado e geram insights, ou seja, você vai estar mandando com notícias para o cliente relacionado a alguma necessidade que ele demonstrou ter antes, você vai estar mantendo aquele contato com o cliente de forma personalizada, adaptada à necessidade dele, e aí esse cara vai realmente se sentir que está sendo cuidado por você. Indicação. Então, clientes bem acompanhados se tornam os promotores mais poderosos da sua marca. Ou seja, não tem ninguém melhor para indicar você do que um cliente satisfeito. E ainda tem gente que não faz o pós-venda. Como é que você não faz? Como é que você não vai utilizar essa vantagem que seria a questão da indicação? Então, quando a pessoa indica a outra, a chance é gigantesca. Ou seja, existe um estudo que é 87% de chance de você fechar com aquela pessoa que veio por indicação e você ainda não vai pedir a indicação, você ainda não vai estar fazendo pós-venda. Então, muita gente negligencia isso aqui, mas isso aqui é poderosíssimo. E a expansão, upsell e cross-sell. Um cliente satisfeito está aberto a novas soluções, identifica oportunidades para ampliar a parceria com ética, ou seja, você vai ver o que é que você consegue fazer um upgrade ali, fazer com que você venda mais para esse mesmo cliente. Ou seja, um produto complementar ou uma compra maior daquele mesmo que ele já comprou antes. E uma citação em destaque: seu cliente é a sua melhor propaganda. Trate cada um como um sócio do seu negócio. Ou seja, o seu negócio vai crescer se você mantém o relacionamento com a sua base de clientes. E o toolkit aqui do vendedor faixa preta são os conceitos essenciais. A ideia é trazer aqui um grupo aqui de métricas para que você consiga analisar melhor suas vendas e no livro tem mais aprofundado, mas vamos lá. O ICP é o seu perfil ideal do cliente, a definição de quem é o cliente que gera mais valor e mais se beneficia da sua solução, ou seja, aquele cara que você sabe que é muito certeiro você fazer a oferta para ele, ou seja, porque o seu produto de fato resolve a vida dele e esse cara te gera mais valor. E aí, definir o seu ICP, ele é fundamental para o seu negócio. O CAC, ou seja, o seu custo de aquisição do cliente. Quanto você gasta, em média, para conquistar um novo cliente? E aí, tem gente que faz marketing, tráfego pago e outros meios de marketing. Tem gente que vai lá e ligação. Enfim, tem N formas de você tentar adquirir clientes, mas aqui você vai metrificar o quanto você gasta, certo? Para o cliente que você adquiriu, e você vai ver, através dessa métrica, o quanto você está gastando por cliente. O LTV, certo? Que é o valor total que um cliente ele gera para o seu negócio durante todo o ciclo de relacionamento. Por exemplo, o cliente ele dura comigo um ano, e nesse um ano, quantas compras ele faz? E aí você começa a metrificar até que ponto vale a pena eu estar trazendo esse cliente, até que ponto vale a pena eu investir no CAC, ou seja, aumentar meu custo para adquirir esse cliente. Porque muitas vezes a gente pensa que é só aquela venda, mas a gente mantendo o relacionamento, a gente consegue fazer muito mais venda no decorrer de um período aí com esse mesmo cliente. Aí tem o funil de vendas, que é o caminho que o cliente percorre desde o primeiro contato até a compra. E aí a gente tem, geralmente, funil, topo, meio e fundo. Qual que é a lógica aqui? Toda venda, geralmente, ela segue um processo de funil. E aí é importante você. Então, tem aquelas pessoas que você teve o primeiro contato agora, que ela olhou seu produto, mas não comprou. Vai ter aquela pessoa que ela vai lá, ela foi lá, perguntou, ela pegou uma amostra, e ainda assim não comprou, e depois ela vai comprar.
Então, e já tem gente que compra na hora. Então, existe um caminho que o cliente percorreu e é importante você ter esse caminho muito bem alinhado para você identificar em que etapa cada cliente está. Tem o SDR, o Close e o Farmer. Então, é a estrutura de um time de venda, de um time de vendas moderno. O que prospecta, ou seja, qualifica o SDR, aquele cara que fica responsável por prospectar cliente. O que fecha, que é o Closer, ou seja, ele foi responsável por fechar a venda daquele cara que vende do SDR. E o que cultiva, ou seja, o que mantém um relacionamento, que é o Farmer. Hoje, muitos vendedores ele faz todas essas etapas. Mas existe essa estrutura e é importante você identificar em qual zona você se sente mais confortável. Se é no relacionamento, se é no fechamento, se é na prospecção. Então, se conhecer também é fundamental. E tem o churn, que é a taxa de cancelamento, ou seja, a métrica que indica quantos clientes cancelaram o seu serviço em um determinado período de tempo. E aqui é importante você ter um controle da sua base de clientes, saber quantos clientes você está perdendo em um determinado período, enfim, e de fato fazer com que toda essa alavanca cresça. Então, se a gente não metrifica, a gente não sabe para onde a gente está indo, tá? E aqui tem um mapa mental, a jornada de venda do faixa preta, que é bem interessante porque a gente tem aqui a venda faixa preta, então a gente começa instantânea, então a gente vai ter o rapport, a gente vai ter a leitura emocional, a gente vai ter o DISC, a gente vai para o diagnóstico estratégico, então a gente vai fazer perguntas spin, vai ter a escuta ativa, vai implicar a dor, a gente vai ter a apresentação irresistível, então a gente vai utilizar storytelling, vai ler essa questão dos benefícios, adaptar a apresentação aos benefícios que foi identificado na etapa anterior e fazer uma visualização do futuro, ou seja, o que é que a gente, o resultado que o cliente vai ter com o teu produto ou serviço, a gente vai tratar objeções, então a gente vai validar, vai explorar, vai redirecionar, vai utilizar a prova social, a gente vai ter um fechamento com confiança, então entender o time ali para você utilizar o fechamento, as técnicas adequadas e o silêncio estratégico. E vamos ter o pós-venda e a expansão. Então, ou seja, o acompanhamento, garantir o sucesso do cliente, fazer ali o cross-sell, o upsell daquela venda, tá? Então, isso aqui é um mapa de como é que seria essa questão da venda faixa preta, e de agora em diante você não é mais o mesmo. Então, você aprendeu técnicas, frameworks e uma nova forma de pensar vendas. Então, uma forma profunda, ética e de alta performance. Você não é mais alguém que vende, agora você é alguém que transforma. Alguém que constrói, conecta e provoca ação com palavras, energia e intenção. Então, vendas não são empurradas, são desejadas. Clientes não são números, são histórias. Lucro não é o fim, é a consequência. Então, o conhecimento ele muda vidas, é aquele que se coloca em prática. Então, nos vemos no próximo nível. Então, o objetivo aqui é você agora pôr tudo isso aqui em ação. Então, não adianta você ter visto tudo isso e você não pôr em prática. Então, pega todo esse conhecimento aqui, junto com os demais que você vai estar tendo aqui nesse módulo, e já começa a pôr em prática. Já começa a entender um pouco da metodologia, um pouco da filosofia faixa preta, e começa a implementar, que você já vai começar a ter resultado. Mas lembrando que tudo começa com um propósito. Então, sua missão de hoje é definir qual que é o seu propósito, aplicar essas técnicas e você vai começar a já ter um resultado gigantesco em vendas.